Nesta quinta-feira, um regime de urgência, um projeto de lei complementar da autoria do vereador Mário Hosokawa, alterando a lei 1193/2019, responsável por regulamentar o parcelamento e o reparcelamento de créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública do município de Maringá, tá? A proposta é para atualizar algumas regras de parcelamentos de dívidas municipais. IPTU, ISSQN, outras taxas, multas e tudo mais, tá? E algumas condições são diferenciadas, como, por exemplo, para um primeiro parcelamento, se houver a necessidade de um reparcelamento, né? Do contribuinte já fez o parcelamento, mas ele precisa reparcelar. Tem também um outro prazo, uma entrada um pouco menor. Se for um segundo reparcelamento, uma entrada um pouquinho maior, um prazo de pagamento também diferente. Esse pedido de regime de urgência foi votado na Câmara também no dia de hoje. 12:12 agora. Vamos falar a respeito do empréstimo. A turma está querendo saber, mas como assim? Emprestar mais dinheiro para quê? O prefeito de Cismar tinha pedido na gestão anterior, para a Câmara autorizar ele a emprestar 200 milhões, depois 100 milhões ou 100 mais 200. Mas era para obras, para recapeamento, para tapa-buraco, aquela coiseira toda. Dias atrás, nós falamos da prefeitura, que estava pedindo para fazer um empréstimo diferente, uma espécie de uma troca. Fazer um novo empréstimo para quitar empréstimos anteriores, onde a taxa seria alta, a prefeitura passaria a pagar menos e tudo mais. E agora surgiu essa história de a prefeitura querer emprestar R$500 bilhão, 500 milhões. É muita grana e não tem como isso não chamar atenção, né, Márcio? Bom dia. Bom dia, Juliano. Para você, para quem nos acompanha, não tem como. Isso chama atenção realmente, é muito dinheiro. E eu vi agora há pouco você discutindo com a ouvinte aqui que ela estava brava porque você falou que era por conta de dívidas deixadas pelo Ulisses Maia. É o fato? O fato é esse. Quem era o prefeito anterior? Não era o Papa João Paulo II. Não era o boi da cara preta. Era o prefeito anterior que deixou as dívidas. Isso é fato. Isso é querer esconder, correr da verdade. Tá? Mas será que precisa R$500 bilhão de empréstimo para poder pegar um juro menor? Essa é a ideia, renegociar a dívida. Essa é a ideia que a prefeitura está fazendo. A verdade é que o Ulisses quebrou a cidade. Nós estamos falando isso aí há uns 2 anos aqui, estão taxando a gente como chato, e agora a gente está vendo que é isso que aconteceu. Né? Por que pediu um empréstimo? Você falou agora há pouco aqui. A prefeitura pegou, entre os empréstimos que a prefeitura pegou o ano passado, o ano retrasado, nos anos anteriores, entre os empréstimos estavam 200 milhões para tapar buraco de rua. Isso aí é só prefeito incompetente que faz. Porque buraco de rua, não tem que pegar empréstimo para isso. Isso aí tem que ser da fonte livre da prefeitura, porque é manutenção da cidade. O dinheiro, Juliano, que geralmente você pega um empréstimo, é para fazer investimento. É para construir algo novo, é obra. É a mesma coisa de você pegar um empréstimo do banco para tapar o buraco da sua calçada. Geralmente você pega um empréstimo do banco para comprar a casa, para fazer um muro que é caro, não para tapar o buraco. Isso acontece quando você não regula o seu dinheiro. É isso que nós vivemos. Tanto que o ano passado, acho que foi o ano passado ainda, a prefeitura, eles aprovaram aquele empréstimo de 80 milhões para a construção de usinas fotovoltaicas, que ninguém foi contra. Inclusive nós falamos, aí é um empréstimo para investimento. Apesar de ter escolhido o terreno errado, aquela coisa toda, mas era um empréstimo para investimento. Bem diferente, Márcio, a história. Exatamente. É diferente. Você pegar para o financiamento, que às vezes é interessante. Ao invés de você tirar, a prefeitura consegue pegar com juro mais baixo. Ao invés de você pegar o dinheiro que você tem em caixa para fazer o investimento, às vezes você usa esse dinheiro para poder fazer o custeio, que eles chamam, que é bancar as despesas básicas, como tapar buraco,
E aí usa o crédito que você tem no mercado para você fazer grandes investimentos. Pra você ter uma ideia, há 10, 15 anos atrás, Maringá tinha 20% do orçamento para fazer investimento. Hoje é 1%. Por quê? O dinheiro que tinha no orçamento para fazer investimento, nos últimos anos, 8 anos últimos principalmente, esse dinheiro foi pro ralo, esse dinheiro foi para poder pagar a máquina pública. Isso é coisa de imbecil, mas aconteceu aqui na cidade. Só que esse fato desse novo empréstimo, a prefeitura não estava dando muita divulgação para isso. Até que saiu publicado no Diário Oficial do município esse empréstimo, e nós temos detalhes. Aí a prefeitura explica o porquê nesse documento, sobre o porquê disso. É um chamamento público. A prefeitura quer contratar uma instituição financeira para fazer uma operação de crédito, para reestruturação e alongamento da dívida pública municipal. 500 milhões de reais é o valor, tá? Eles estão chamando, eles estão chamando os bancos. Quem quer emprestar dinheiro para a prefeitura? Nós precisamos de 500 milhões. Os bancos que quiserem têm até 10 dias para apresentar. O instrumento tem por objetivo seleção de contratação direta de instituições para fazer essa formalização do crédito para reestruturação da dívida pública, conforme a tabela que eles anexaram lá, visando o aperfeiçoamento do perfil do endividamento municipal e o alongamento dos prazos também. A operação de crédito quer garantir a sustentabilidade financeira do município, planejamento estratégico das finanças também, isso tudo dentro dos limites do endividamento. E aqui embaixo, ó, justificativa técnica para isso. Esse documento é extenso, tem várias páginas, nós lemos e selecionamos alguns itens. A presente operação tem por finalidade reduzir os encargos, que é os juros também, né, atualmente incidentes sobre as obrigações contratadas, e alongar o prazo para pagamento. É isso. O que a prefeitura fez? Ô, Juliano, a prefeitura de Maringá, é importante dizer o seguinte, a prefeitura tem o que eles chamam de capacidade de endividamento, que é quando você tem um nome limpo na praça, você tem um crédito legal, os bancos te dão crédito. É igual o Juliano. Qualquer empresa que o Juliano ligar e falar, preciso de um cartão de crédito, os caras vão jogar o limite dele lá em cima. Porque o cara tem. A prefeitura é mais ou menos isso. A prefeitura tem nome. Né? O CNPJ da prefeitura é limpo. Não está no SPC igual nós, né, Nenê? A prefeitura é limpa, tá? Então os bancos têm interesse em negociar com a prefeitura porque é boa pagadora, sempre foi, tá? Aí o que os bancos fazem? Os bancos reduzem a taxa de juros. Nos últimos empréstimos, que a prefeitura agora descobriu que nos últimos empréstimos os bancos meteram a faca na prefeitura. A prefeitura é boa pagadora, tem dinheiro no caixa e os bancos ainda cobraram mais caro. Não faz sentido. Então eles querem pegar agora 500 milhões emprestados com o juro menor e o prazo maior para pagar. Então eles pegam a grana, pagam os outros empréstimos e fica tudo num empréstimo só. Será que vai dar bom ou vai dar ruim? Na Câmara, esse assunto já está sendo discutido. Nós vamos ouvir agora o professor Pacífico, vereador professor Pacífico, que criticou hoje, não o empréstimo, mas criticou o fato da prefeitura não ter falado isso com a Câmara, não ter envolvido a Câmara nas discussões. Eles disseram o seguinte, ele disse o seguinte, não chegou nada de documento para a gente, a prefeitura não está fazendo empréstimo. Eles estão querendo saber no mercado se tem banco interessado em emprestar. Esse é o nível que nós estamos à discussão. Mas já levantou polêmica na Câmara, o vereador Pacífico falou com a nossa equipe. Na verdade, o meu gabinete, a gente faz uma pesquisa, porque nós somos fiscalizadores. E nós verificamos que no Diário Oficial tem uma chamada para os bancos apresentarem uma proposta de empréstimo para a prefeitura. Claro que chama atenção, porque são 500 milhões. 500 milhões que eu pago, você paga, todo mundo paga. É um valor absurdo. É o empréstimo pagando empréstimo. Então, a nossa preocupação é essa. Nós estamos, na verdade, pagando dívida da gestão anterior, assumindo nova dívida para o próximo prefeito. Acho que a Câmara de Vereadores não pode ficar dessa forma, pagando dívida e propondo dívidas novas. Isso não chegou para ser discutido com vocês? Não chegou porque, na verdade, assim, meu gabinete pesquisa. Nós temos que nos antecipar a esses problemas. E esse é um problema que nós captamos antecipadamente. Não veio, mas vai vir. E quando vier, nós temos que estar preparados para dizer não.
O senhor acha que deveria ter tido um diálogo com os vereadores para saber se é necessário esse empréstimo ou não? Na verdade, o diálogo poderia acontecer, mas o diálogo, para mim, é documento. Quais são os documentos que eles apresentam para que esse empréstimo seja viável? E os documentos, eles não são apresentados. Essa é a nossa preocupação. O empréstimo é feito de forma abrupta. Simplesmente acontece. O meu diálogo é esse. Eu preciso de documentos que comprovem que esse empréstimo realmente é necessário. E nós não temos isso. Muito bem. Está aí, portanto, o vereador professor Pacífico. Eu acho que a prefeitura não mandou para a Câmara nada ainda, porque não é o empréstimo. Eles querem saber se tem banco interessado. Que, de repente, depois dos 10 dias, pode ser que nenhum banco se interesse em emprestar dinheiro para a prefeitura. Eu acho difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Né? Então, imagino que em algum momento eles vão levar isso para a Câmara. Imagino não, eles precisam levar para a Câmara. Talvez por isso que os vereadores não estavam sabendo disso ainda e foi todo mundo pego de surpresa hoje. Nós falamos com o líder do prefeito na Câmara, o vereador que representa o prefeito, o vereador que fala com o prefeito todo dia. É o vereador Luiz Neto. Ele é do partido Agir e ele criticou o vereador Pacífico. Ele disse o seguinte, meio que em outras palavras ele quis dizer o seguinte, ele é o mensageiro do caos, ele quer criar o caos. Porque não é momento, não tem empréstimo agora. Né? Mas é ele que está falando e é ele que vai falar agora na Rádio do Povo. Acompanhe. Olha, Márcio, é importante destacar que nós, enquanto Poder Legislativo, temos o poder fiscalizatório. O vereador usa a tribuna para fazer suas explanações, mas em momento algum fez um requerimento, solicitou informações em relação a isso. Esse é um tema que não está sendo discutido. Se está sendo discutido é de forma interna à corporis, eu tenho certeza que assim que a discussão for feita e houver alguma documentação, a Prefeitura vai discutir com a Câmara. Agora, o que eu acho extremamente errado, né, é o papel do meu colega de colocar essas informações como uma verdade. Nós temos que analisar, buscar as informações. Eu, enquanto líder do governo, desconheço que há alguma coisa já fundamentada sobre isso e respeito a todos, tanto os colegas de oposição, situação, mas eu acredito que a fiscalização séria ela é feita através de documentos e dados concretos, não apenas na nossa opinião a partir do que a gente ouve. Ele fala que os documentos não vieram para cá ainda, que seria um empréstimo para pagar dívidas ou outros empréstimos da gestão passada. Isso não está sendo discutido agora? Não tem discussão nenhuma sobre o novo empréstimo. O que houve uma possibilidade de discussão é o reparcelamento desses valores, uma adequação desses valores, já que a maioria deles estão no único banco. Então, é uma possibilidade que a Secretaria de Fazenda estaria estudando, né? Mas não existe uma informação oficial sobre isso. Então, eu não posso ser leviano de vir aqui e falar para os ouvintes telespectadores do programa Pinga Fogo que isso tenha acontecido. Agora, se acontecer particularmente, eu vou ficar muito feliz, porque nós precisamos realmente diminuir a dívida do município. E se você tem uma dívida que é alta, você cobra altos juros, e você pode fazer uma renegociação disso para pagar menos juros, até nós maringaenses podemos fazer isso, então é a melhor situação e eu acredito que ninguém quer pagar o valor muito acima do que deve. E essa dívida é algo que preocupa a gestão, então? Olha, eu não digo que preocupa, né? Acho que todo empréstimo é preocupante porque a gente paga mais do que realmente a gente usou. Agora, a situação financeira do município é excelente, nós temos um poder de endividamento enquanto município muito além dos valores que foram emprestados, mas nenhum empréstimo alegra a população, então a gente tem que ter o compromisso para realmente fiscalizar e ter certeza que o dinheiro está sendo bem utilizado. Tá certo. Obrigado, vereador Luiz Neto, pela entrevista também, pelas informações. Está faltando informação para os dois vereadores. Os dois estão desinformados. Os dois. O Luiz Neto disse que não tem nada oficial. Tem oficial sim, nós mostramos. Ele está no Diário Oficial do município, então o assunto é oficial. Não é conversa. Não é bate-papo de boteco. É fato. Então, o vereador Luiz Neto está desinformado nisso. E o vereador Pacífico está desinformado também, porque não é um empréstimo ainda. É a prefeitura dizendo, ei, eu quero pegar 500 milhões. Alguém tem para me emprestar? É isso. Vamos ver. Vamos lá, tentar... Porque nesse estágio que está agora, não tem que passar pela Câmara mesmo. Então, quando o vereador, falta documento, nós não recebemos documento. Não vai receber documento, porque não é um empréstimo. Quando for o empréstimo, vai chegar na Câmara. Só que os vereadores não estão errados em discutir o assunto. Estão certíssimos. Tem que discutir a proposta, tem que discutir o assunto. É hora de pegar dinheiro emprestado? Seria assim, Márcio, por exemplo, tenho duas dívidas, tenho 2 financiamentos, 2 empréstimos, algo nesse sentido aqui. Mas eu vou tentar consultar um banco. Vai que o banco X
consegue me emprestar um dinheiro para mim quitar aqueles dois, pagar um juro menor num prazo maior, a dívida vai ser menor. É mais interessante para mim. A prefeitura está querendo fazer isso. É dessa forma, correto? É isso. Não seria mais 500 milhões para somar aqueles 200, para somar aqueles 100? Não. Não é isso. E não é 500 milhões para tapar buracos. Que nós tivemos 200 milhões para tapar buracos. Isso é coisa de imbecil. Mas a prefeitura fez, a Câmara aprovou e nós estamos pagando. Juros caros, inclusive. E os buracos estão aí, né? 200 milhões. Hã? E está tendo que refazer o serviço dos buracos. Estamos tendo que retampar os buracos, se é que esse termo existe. Vamos lá. A prefeitura da cidade, pelo que eu entendi, está tentando pegar um juros menor. E está tudo certo. E eu acho que é o papel do poder público fazer isso. Porque é cuidar do dinheiro do povo. Ah, não, o juro está lá em cima, dane-se. É de todo mundo, não é de ninguém. Não. Se existe a possibilidade de eu juntar todos os meus empréstimos num só, com a taxa menor do que a taxa... Isso é questão de lógica. Isso aí é mais e menos de matemática, é coisa simples. É mais vantajoso. É mais vantajoso. Porque é aquele negócio, a prefeitura está fazendo o chamamento. Aí aparece lá o Nininho, o Márcio e o Juliano. Ah, nós fazemos um empréstimo aí, ó. O Nininho cobra 2,5%, o Márcio cobra 2,7%, eu cobro 2,8%. Aí a prefeitura dá uma olhada e fala, não, mas peraí, mas nos empréstimos que nós já temos, nós estamos pagando 2,1%. Então, não compensa. Aí o negócio não vai para frente. Exatamente. Opa, não, peraí. Eles estão cobrando, mas nós estamos pagando 3%. Então, compensa a gente pegar do Nininho, que tem uma taxa menor de juros. Porque essas operações de crédito, elas existem, elas têm essa variável mesmo. Esses dias a prefeitura pegou 65 milhões de empréstimo para pagar uma conta que foi feita em dólar. Lembra? Lá atrás, acho que na época do Pupim, foi feito o empréstimo em dólar para fazer a Campolina, lá aquela avenida bonita, aquela região lá. Porque teve um empréstimo em dólar na época e o juro baixo. Era bacana, na época que o dólar estava R$1 e pouco, R$2, $1. Então, compensava. Só que agora o dólar está 5, 6 conto. Não dá. Então, o que eles fizeram? Pegaram 65 milhões, porque se eles terminassem de pagar a dívida em dólar, no final sairia mais caro do que os 65 milhões. Então, eles pegaram 65 milhões emprestado, ou estão pegando, está na operação ainda, vão pagar a dívida em dólar, vão pagar esses 65 milhões parceladamente, a perder de vista, com juro menor. Isso é uma negociação de dívida, porque isso existe. Os bancos, ô Juliano, depende de banco por banco, tem isso. Eu vou dar um exemplo bobo só para vocês entenderem, tá? Eu, com a graça de Deus e muito trabalho também, recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, eu comprei uma casa, financiado, lógico, né? Eu mandei a proposta para 3 bancos. Eu era cliente do Bradesco desde que eu tinha 16 anos. O Bradesco olhou para mim e falou, você tá maluco, não tem um centavo para você. Falei, tá bom, Bradesco, tanto que eu fechei minha conta também. Fiquei devendo lá, mas não vou pagar também. Brincadeiras. O Bradesco não liberou meu crédito. A Caixa liberou. Falou, Márcio, a gente faz um empréstimo para você, com tal taxa de juros. Falei, tá bom, né? É da Caixa mesmo, né? Eu vou lá. Aí o meu corretor falou, não. Tenta num outro banco. Fiz um Santander. A mesma casa, o mesmo valor, o mesmo prazo de pagamento, com a taxa muito mais baixa. Então tem essa diferença de taxa, né? Se a prefeitura vai encontrar, eu acho que seria interessante. Seria interessante. Pode ser que seja interessante isso aí. Só que tem que ser bem discutido e bem às claras. Mas que é fato que deixaram um caminhão de dívida para se pagar. E não é só dívida do Ulisses, não. O Ulisses endividou a cidade muito. Só que ainda tem dívida do Silvio lá de trás. Que o Silvio deixou lá atrás. Do Pupim também tem. Só que alguém tem que pagar. E caiu na vez deles aí pagar. Estão negociando. Vem aí um empréstimo de R$500 milhão para isso, Juliano. Chamamento público. Quais são as instituições que têm interesse em fazer esse empréstimo para a prefeitura? Não é aprovação do empréstimo, votação, discussão do empréstimo ainda. Mas isso pode acontecer em breve, já que o chamamento aí dos bancos interessados em fazer esse empréstimo para a prefeitura tem o prazo de 10 dias, né, Márcio? 10 dias, foi publicado na segunda-feira, no Diário Oficial da segunda, então tem 10 dias aí, até o dia 13, dia 14, para que os bancos apresentem as suas propostas. 12:30.